Essa imagem que vocês estão vendo agora, elas parecem ser muito fofinhas, mas na verdade elas representam um problema muito grande, que é justamente a falta de castração. Muitos tutores de animais não castram os animais, e aí sobra para quem? Para a Manu da Dot Penha, que a gente viu aí no vídeo, repleta, rodeada de cãezinhos, né? Então, a gente está aqui no estúdio do Penha Online, estreando hoje o programa Mundo Pet, Penha Online Mundo Pet, né? Com a Manu, do Adote Penha. Seja muito bem-vinda aqui, Manu. Obrigada, Alex, por dar a oportunidade, né, para esse tema que é tão importante, que é a castração, para que a gente possa conscientizar a população e o poder público também de ampliar e facilitar as condições para a população de chegar até esse recurso. Uhum. E ao lado dela está aqui o Paulinho. Paulinho, que é filho dela, que foi vereador mirim. Seja muito bem-vindo, Paulinho. Tudo bom, pessoal? Aí, eu sempre monossilábico com ele, mas aí, isso é show de bola. E aqui ao meu lado está a Viviane Gotardi, jornalista apresentadora aqui do Penha Online, que também está começando junto com o lançamento aqui da Web TV do Penha Online. Seja bem-vinda, tá, Viviane? Obrigada, um prazer enorme estar aqui. Então vamos em frente, a gente tem aqui a nossa vinheta para marcar esse início de programa e na sequência a gente começa e vai em definitivo. Vamos lá então, o assunto é seríssimo, né? A gente está trazendo isso justamente nesse primeiro programa, na estreia do Penha Online Mundo Pet, porque o assunto é seríssimo demais. É um problema aqui que é crônico, né? Isso não se restringe a Penha, a Santa Catarina, ao Brasil, é um problema mundial, né? Uma questão de saúde pública muito grave. E eu convidei justamente a Manu para abrir esse tema, porque ela, mais do que ninguém, falando de Penha agora, lida com esse tema. Tem muitos resgatadores voluntários, etc., mas a Manu acabou virando o expoente, né? Por causa de todo o empenho dela ao longo desses últimos anos. E é um trabalho que acaba se ficando transparente ali no Adote Penha, no Instagram, né? Então, Manu, o microfone é teu. O que tu sente no dia a dia sobre essa questão da falta de castração? Eu nem falo de poder público, eu falo das pessoas que não são conscientes com relação a isso, né? Eu entendo assim que tudo parte da educação. Se a gente tivesse um acesso às crianças, se a gente tivesse um acesso nos postos de saúde para estar divulgando castração, para estar mostrando para a população que é gratuito, né, que elas podem ir buscar esse serviço, que é direito delas. E também, aí puxando para a parte do poder público, que ele desburocratizasse, que tornasse as coisas mais fáceis, porque hoje, para castrar os animais, a pessoa tem que apresentar comprovante de residência, um documento com foto, o título de eleitor tem que ser dentro do município. A gente sabe que tem muita gente morando hoje na cidade que não tem o título de eleitor ainda, né? E é bem complicado para as pessoas que querem muitas vezes ajudar, que alimentam um animal de rua, mas ele não pode levar. Muitas vezes eu peço para que leve até o ponto de castração, mas ele não leva por quê? Porque ele não tem um título de eleitor. Sim. Aí eu tenho que buscar, correr atrás dessas vagas para poder suprir essa necessidade. E os números é grande? É isso que eu ia falar agora. Para o pessoal entender a dimensão da gravidade, a seriedade disso, a Viviane, então, traz aqui alguns dados para a gente do que a falta de castração de uma fêmea ou de um cão, enfim, acaba acarretando ao longo aí de... Bom, ela traz os números aqui ao longo de 10 anos, né? A previsão, a média, né? É uma média assustadora mesmo, viu, gente? Segundo pesquisas, né, até mesmo de conteúdos e artigos veterinários, eu fiquei até assustada ao identificar aqui o resultado final. Então, Alex, para você ter uma ideia, uma gata, ela pode ter de 2 a 3 ninhadas por ano. Uma média de 4 a 6 filhotinhos, tá? Digamos que dessa ninhada, 3 são fêmeas. Então, a gente parte por aí, vamos fazer uma média, hein? Uma média de cálculo. Olha, eu trouxe aqui os dados. Eu vou falar de um ano, né? Essa projeção são 35 gatinhos em um ano, dessa ninhada de filhotes que vão nascendo. E em 5 anos, são 46.655 filhotinhos. De cachorrinho, as cadelinhas são diferentes. Tem menos ninhadas e também menos filhotes, dependendo, né? Parece que um porte um pouco maior, nascem mais cães. Mas calculando aqui, ó, 2 ninhadas de cachorrinha são 6 filhotes por ninhada, 3 fêmeas, metade. Em um ano são 12 filhotinhos e em 5 anos são 14.412 cachorrinhos. É muito bichinho. Tem uma imagem que a Manu mandou pra gente, essa que estava na tela agora, né? É uma imagem que, claro, é uma média, né, Manu? Não dá para ser tão preciso assim, porque tem raça que mistura e cria mais, cria menos, enfim.
Mas olha, nessa imagem, né? Ela chega, olha que loucura, no 10º ano, isso pode acarretar 80.399.780 filhotes. Né? É incrível. Sabe Não? o que é que eu digo para vocês? Quando vocês olharem para esses números, lembre o seguinte, que são animais que vão estar transmitindo doenças, são animais que vão estar gerando problema para o trânsito, Sim. né? A gente tem atropelamento não só desses animais, mas a gente tem atropelamento de ciclista, motociclista, né? Por conta dos animais acidentes de trânsito. Então, você acaba dando para o município um gasto maior, né? Na questão do trânsito, na questão da saúde, porque essas pessoas vão ter que ser encaminhadas para o pronto atendimento. Quando tem zoonoses, vão ter que ser encaminhadas para o pronto atendimento. Então, assim, são zoonoses, a questão de zoonose é uma coisa muito séria, né? E o tempo para que a pessoa venha se recuperar de fato de uma zoonose é longo, e aí passa para os vizinhos, passa para a irmã da igreja, passa para aquele colega do futebol, Sim. né? Vai proliferando. Aí vai proliferando, então assim, tanto é que hoje no Brasil, um dos maiores números de zoonoses que a gente está tendo é da esporotricose. E algumas zoonoses acaba que vai se normalizando. Sabe aquela chamada da doença do carrapato? Quem não já viu um carrapato perto do seu quintal? Né? O carrapato, ele transmite zoonose. Então, se a gente faz um controle populacional desses animais, a gente vai reduzindo essas coisas. E o abandono de animais, ele também reduz com a castração. O que acontece hoje? Quando ligam para mim, Manu, eu quero doar o meu cachorro, eu quero doar a minha gata. Tá brigando muito. Vive fugindo pra rua. A primeira coisa que eu digo é, vamos fazer o seguinte, tira umas fotos bem bonitas, mas você precisa castrar ele primeiro e depois eu coloco ele para adoção. E quando eu ligo, que eu faço acompanhamento desse animal, a pessoa diz assim, não, eu desisti, agora ele não tá brigando mais. Ah, porque agora ele não tá fugindo mais, não tem mais a vontade de pegar uma cadela, uma gata no cio. Então, o animal não vai fugir mais. Mudou o comportamento do animal depois da castração. Mudou o comportamento depois da castração, acontece, e a pessoa desiste de se fazer daquele animal, porque o animal agora tá mais dócil, tá mais tempo em casa, né? Então, tu prefere continuar com esse animal. Aí tu já imagina. A gente, fora esse problema da castração, né, de você ter o abandono por falta da castração, muitas vezes a pessoa não quer castrar. Ah, por que eu vou ficar com a cadela se a cada 6 meses ela vai me dar ninhada? Por que eu vou ficar com a gata se ela vai dar 3, 4 ninhadas por mês? Então, o número de fêmeas abandonadas ainda é maior do que os... Então é simples fazer a castração. Quanto é que está custando uma castração hoje, em média, no mercado, assim, em particular? Tens uma... Depende muito do tamanho, né? Varia entre 350 até 1.000 e tanto. Depende se é com anestesia inalatório, se não é, né? Então, isso é o que faz pesar um pouquinho no bolso. Sim. Só que em Penha existe castração gratuita. Antes a gente tinha, em média, 150 castração. E agora, com bastante diálogo, conseguimos aumentar para 200 castrações. Ainda não é o esperado em relação à estatística, né, de saúde única que a gente fala. A saúde única, ela fala o quê? Que para cada número de habitante, você tem que castrar 6% do seu animal. Então, se a gente tem 33 mil habitantes, a gente tem que castrar 6%, né, dos 33 mil habitantes, que não vai dar 200 castrações só. E é mês, né? Então, por isso que a gente não consegue fazer esse acompanhamento. E hoje, o que mais pesa em relação à questão da castração é as pessoas não conseguirem, por não ter o título de eleitor na cidade, porque quais são as regras para castrar hoje na PEN? Comprovante de residência, documento com foto e o título de eleitor. Teoricamente, o título de eleitor, o comprovante de residência, né, já seria suficiente. Mas a gente sabe que o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? O cara vem lá de outra cidade, pega um comprovante do tio, da tia, de alguém aqui e acaba castrando na cidade. Por isso que se exige o título de eleitor. Mas aí tem outro problema. A pessoa acabou de chegar e não pretende voltar aqui. Ela está morando aqui, mas ela tem uma casa, é veranista aqui. E aí, quer dizer, ela obrigatoriamente ela vai ter que pegar o cachorrinho dela daqui e não castrar, então. Ou mudar o título, quer dizer, tem 2 gumes essa faca aí, é complicado, né? Exatamente. E eu vou dizer uma coisa, a gente está com a construção civil em alta agora. Então, o número de trabalhadores para a construção civil, de mulheres que estão vindo trabalhar acompanhando seus maridos, eles veem o contrato não é menos de 1 ano, então ele traz o seu gatinho, ele traz seu pet junto.
como a gente falou, a gata é de 3 a 4 ninhadas por ano. Nesse um ano, ela deu 3 ninhadas. Quando ela foi embora, ela leva a gata dela, mas os gatinhos ficou abandonado. E essa conta fica para o município, essa conta fica na saúde do município, fica na Secretaria de Trânsito do município, fica na educação, porque é a questão de educação também, né? Então, essa conta acaba caindo para nossa cidade, por quê? Porque tem uma mentalidade que precisa do tal do título de eleitor. Então, quanto mais dificuldade a gente coloca, mais o município paga a conta e a população paga essa conta junto. Porque tu já imaginou esses animaizinhos indo incomodar, como eu escuto muito, a vizinha liga para meu povo e diz assim, olha, o gato da vizinha vem destruir minhas plantas. O gato da vizinha vem fazer as necessidades no meu quintal. Sim. Né? Ou eu escuto pior. Gente, eu tenho um cachorro. Os meus cachorros estão matando todas as ninhadas dos gatos da vizinha. Minha filha não aguenta mais ver os cachorros sendo desvividos por conta dos, né? Por entrar no meu quintal. Então acaba até trazendo briga entre vizinhos por conta da castração. Eu tenho uma dúvida agora, Manu. Você falou das pessoas que vêm em busca de trabalho, oportunidade profissional e acabam trazendo seus pets. Então, essa época de alta temporada, as férias de julho, grandes feriados, também vem uma crescente de números também de dados de abandono de animais e casos preocupantes? Vem, é assim, ó, na época de alta temporada, as pessoas elas querem curtir. Então, o que é que elas fazem? Muitas, infelizmente, vêm e desovam seus animais aqui. Quanto mais burocracia elas encontrarem na cidade dela, então ela vai desovar os animais na cidade vizinha. Infelizmente é assim. Se na cidade delas elas têm uma fiscalização maior, se na cidade delas elas têm um acompanhamento maior em relação à proteção animal, então ela não vai fazer na cidade dela, ela vai trazer para a cidade vizinha. Por isso que na alta temporada, a Transbeto, para mim e para minha família, é um verdadeiro terror, tá? E para as famílias de quem é ali da Redondeza. Tem uma moça chamada Paloma mesmo. Meu Deus, ela me liga sempre, ela diz, Manu, eu já não sei mais o que fazer. Eu, psicologicamente, eu já não ando bem. Eu tenho medo de abrir o meu portão, porque eu não sei se eu vou encontrar um animal morto na frente da minha casa. Sim. Ela diz que pede pro marido dela abrir o portão, porque ela diz que não aguenta mais ver, sabe? Então, assim, a Transbeto hoje é um grande problema para o nosso município. E não adianta a gestão passada, atual ou futura dizer para mim que, mas a Transbeto é estadual. O animal veio de dentro da nossa cidade, da Redondeza. Esse absurdo eu escutava muito na gestão passada com relação aos buracos. Lembra que eu noticiava, todo dia tinha um buraco, uma batida, um acidente por causa de buraco. Mas a rodovia estadual, aí eu ficava pensando assim, se eu fosse gestor, eu não dormia à noite, sabendo que um cara, uma família vindo de qualquer lugar do Brasil, vindo para o Beto Carreiro, ou vindo visitar a Penha, bate num buraco daquele e morre, quem era o prefeito ou o vereador, o secretário, enfim, entendeu? Eu nunca entendi essa... Mas, enfim, gente, o assunto ele é bastante amplo, essa questão da castração, do abandono que a gente acabou entrando, e a gente pode até se aprofundar em algum momento, mas o tempo é curto, né? São 15 minutos do programa e a gente já está indo para a reta final. Então, eu queria te agradecer, Manu, pela presença e pedir para tu deixar as considerações finais, já estamos 3 minutos e meio, passou... O que eu pedi para a população, né, que realmente busque o Instituto do Meio Ambiente, busque castrar o seu animal. A castração é a maior demonstração de amor que alguém pode ter pelo seu pet. Eu até vou, desculpa te cortar, mas fazer uma observação com relação ao valor, que eu perguntei agora há pouquinho, né? Claro, fazendo um paralelo meio grosseiro, talvez, mas R$300, assim, uma média de um SRD, um vira-latinha, de repente pequeno porte, médio porte. Depende do peso. Calcula aí que uma idinha ou duas a menos em alguma festinha, ou umas 3 pizzas ou 2 a menos no teu mês, hein? No teu mês, eu tô falando de mês. Vai impactar no orçamento do resto da vida desse cachorro, que tem aí a média de 15 anos, né? Enfim, de uma maneira geral, desculpa te cortei, já tem quase fechando 15 minutos. Obrigado, tá, Manu? E eu te chamo em breve, se tu aceitar, pra gente falar sobre outra pauta dentro dessa questão aqui do nosso programa Penha Online Mundo Pet, né? Obrigado, tá, Paulinho, pela tua presença. Não falou muito, mas acompanhou a mãe mais uma vez, né? O Paulinho também é outro guerreiro, tá sempre na batalha junto com a Manu, resgatando. Obrigado a Viviane, obrigado ao Alessandro, que tá lá na técnica aqui da gravação, e a gente vai ficando por aqui, né? Lembrando a vocês que a gente vai ter mais uma edição do programa sempre nesse mesmo horário e nesse mesmo dia da semana, certo? Um grande abraço a todos vocês então e até a próxima.